Termos de movimento. Então, alguns termos para vocês começarem a se familiarizarem quando você ouvir a palavra flexão, extensão, abdução, adução. O que significa isso? Quais são esses termos? Então, movimentos globais do nosso tronco. Se a gente dobrar o nosso tronco totalmente para frente, na parte anterior, a gente está fazendo flexão. Se a gente joga o corpo todo para trás, na parte posterior, a gente está fazendo extensão. Então, flexão para frente, extensão para trás do nosso tronco. Se a gente joga nosso corpo para o lado, a gente está fazendo lateralização. Do lado direito, lado esquerdo. Uma imagem mostra. No tronco, a gente faz flexão dobrando para frente, extensão dobrando para trás, estendendo o corpo todo. Na parte de membro inferior, a gente pode fazer flexão dobrando a perna para trás. Podemos fazer flexão dobrando a perna para trás e flexão esticando o braço para frente. No membro superior, extensão jogando o braço para trás. Como é que funciona? Voltando aqui. Flexão diminui o ângulo de uma articulação ou a aproximação de duas estruturas ósseas. Então, quando você quer aproximar duas estruturas ósseas, quando você quer diminuir essa articulação, esse espaço, esse ângulo, então você faz flexão. Quando você quer aumentar o ângulo de uma articulação ou afastar a estrutura óssea, você faz extensão. Quando você roda a cabeça de um lado, roda de outro, você gira a face anterior do membro para um lado e para o outro, você faz rotação medial e rotação lateral. Quando você aproxima o membro do eixo no plano sagital, aquele que a gente viu, então a gente está fazendo adução. Quando a gente afasta o membro do eixo sagital mediano, a gente faz abdução. Então, quando a gente aproxima, a gente faz adução. Quando a gente afasta, a gente faz abdução. Quando a gente levanta a nossa ponta do pé para cima, a gente faz dorsoflexão. Quando a gente aponta a nossa ponta do pé para baixo, a gente faz plantiflexão ou flexão plantar. Então, fazemos dorsiflexão ou flexão plantar. Dorse para cima, flexão para baixo. Inversão e eversão. Inversão é quando a gente roda o pé de forma medial. E eversão, quando a gente roda o pé de forma lateral. Pronação e supinação da mão, por exemplo. Quando a gente faz rotação medial, a gente está fazendo pronação. Segunda imagem aí. Se a gente está rodando lateral, a gente está fazendo supinação. Hiperextensão é quando a gente passa um pouco a mais da nossa extensão. Principais sistemas anatômicos. Quais são os principais sistemas do nosso corpo? Sistema locomotor, ele se subdivide em sistema esquelético e músculo ligamentar. O primeiro representa toda a estrutura de sustentação que a gente viu, né? A gente conseguiu visualizar. O esqueleto tem essa função de sustentação, de locomoção, de proteção, de dar um movimento ao nosso corpo. Proteger os órgãos vitais. Então, ele serve como uma grade. Já o sistema músculo ligamentar, ele juntamente faz esses movimentos e distribui as forças aplicadas nesses segmentos, bem como a velocidade e como fazer esse movimento, a precisão dos movimentos. Ele lhe dá, então, através do sistema músculo-ligamentar. Então, o sistema esquelético é de sustentação, proteção, e o sistema muscular-ligamentar, ele faz essa distribuição, essa precisão dos movimentos. A título de organização do estudo desse sistema do esquelético, o mesmo é dividido em três partes fundamentais: cabeça, tronco e membros. A cabeça na extremidade superior do esqueleto, sustentada pela coluna vertebral, o tronco na região central do corpo, abrangendo a coluna vertebral e as costelas,
Os membros superiores e inferiores, compreendendo acima os braços, antebraços, punhos e mãos, e abaixo as pernas e pés. E também temos as cinturas, tanto escapular, tanto a pélvica. A cintura escapular fica na parte dos membros superiores, na parte de cima, e a cintura pélvica fica na parte de baixo. Ossos do esqueleto. Vamos começar a visualizar alguns os clássicos. Temos o crânio, maxilar, mandíbula, clavícula, escápula, húmero, externo, costelas, coluna vertebral, una, rádio, ilho, carpo, metacarpo, falange, isquio, pubis, sacro, fêmur, patela, tíbia, fíbula, taço, metatarsos e falanges. Esses são os principais. Na parte do crânio, temos o osso frontal, o osso nasal, na parte lateral, parietal, um pouco abaixo, próximo aos olhos, o temporal. Embaixo dos olhos temos o lacrimal. Essa na bochecha, zigomático. No nariz, o nasal inferior. Em cima da parte, como se fosse o bigode, o maxilar. Nossa mandíbula, então, são ossos do crânio. Virado em uma posição lateral, em uma vista lateral, visualizamos melhor a parte temporal, a parte parietal. A parte de trás chamada occipital. Temos a parte da frente também chamada frontal. Temos o maxilar e a mandíbula. Cintura escapular. Qual é a função dela? O que é que ela faz, cintura escapular? Ela localiza-se na parte superior do tronco, representando um conjunto de elementos anatômicos que formam o complexo articular do ombro. É comum as lesões originadas por problemas de inadequação ergonômica na região. Então, a pessoa às vezes tem um problema no ombro devido a uma má orientação da cintura escapular. Então, a escápula hoje, ela que dá essa mobilidade ao nosso corpo, de fazer alguns movimentos, quando ela fica restrita, quando ela fica com algo impedindo o movimento anatômico normal dela, ela faz com que apareçam lesões secundárias. E essas lesões secundárias, aí que são mais difíceis de ser tratadas. Então, por isso a avaliação, por isso a gente tem que ter o domínio da parte anatômica, dos principais ossos, dos principais músculos, ligamentos, para conseguir identificar aonde vai intervir nos nossos pacientes. De que é constituída a cintura escapular? Das vértebras do tórax, dos arcos intercostais, do externo, da clavícula, escápula, parte superior do húmero e articulação glenomeral. Então, vértebras, arcos costais, externos, clavícula, escápula, parte superior do húmero e articulação glenomeral. Então, e lembrando, voltando, a cintura escapular, ela fica na parte de cima. Na cintura pélvica, que fica na parte de baixo, a famosa bacia, né, nosso quadril, localiza-se a parte inferior do tronco, representado por um conjunto de elementos. Quais são esses elementos? A gente tem dois amplos ossos, né, que têm funções. Temos o ilíaco, o isquio, o pubis, além da região central, que fica na parte da coluna, que é o sacro e cóccix. A área da articulação coxo-femoral, formada pela cabeça do fêmur com a cavidade acetabular, é bastante pesquisada pela ergonomia, assim como a região inferior do isquio. Porque esses movimentos que fazemos nas nossas pernas, eles começam a causar atrito nessas cavidades. A cavidade acetabular é onde entra a cabeça do fêmur, aquele osso longo que a gente conseguiu visualizar. Então, se você fizer algo inadequado, algum movimento que não possa ser compreendido no seu corpo, a sua biomecânica não esteja apta, o que acontece? Começa a acontecer? Começa a ter desgaste. Então, a gente pode ter desgaste na parte dos isquios, pode ter desgaste na cabeça do fêmur. Então, são estruturas bem interessantes de ser estudadas.
Então, aí temos a parte da coluna vertebral, temos a parte da cintura escapular, também temos a parte da cintura pélvica, temos as costelas, os externos, se vocês visualizarem aí. Temos também as partes dos ossos do quadril. Membros superiores. O que é constituído membros superiores? Pelo húmero, rádio, una, carpo, que fica na parte superior, que são os dedos, e os dedos das mãos. Além disso, as articulações elas são primordiais na parte da ergonomia, que é a ciência do trabalho, principalmente na parte do epicôndilo, que é o nosso querido cotovelo, ou nos ossos do carpo, que são esses ossos do punho. Por quê? São articulações bastante exigidas ao longo do dia. Então, a gente usa muito nosso punho, a gente usa muito nossos cotovelos, nossos movimentos. Ou seja, a gente consegue movimentar o nosso corpo todo, fazendo com que, às vezes, haja movimentos adequados e inadequados. Membros inferiores são formados pelo conjunto de cima para baixo dos principais ossos. Quais são esses ossos? Fêmur, tíbia, fíbula, taço, dedos dos pés. E as principais articulações? Joelho e tornozelo. Articulações é a união entre dois ossos, possibilitando maior gama de movimentos ao segmento corporal destes. Então, a articulação é quando une dois ossos. No ponto de união, o tecido ósseo externo é revestido por uma cartilagem que apresenta características específicas. Esse ponto de união, onde a parte do tecido ósseo é revestido, se chama cartilagem hialina. Se chama cartilagem hialina. Ela é compacta, extremamente lisa e geralmente arredondada, a fim de facilitar ao máximo que as superfícies que entram em contato deslizem uma sobre a outra, diminuindo o atrito. Entre os dois ossos que formam a articulação, encontra-se também uma membrana protetora fibrosa que se estende para cada osso. E ao redor dessa membrana também temos uma cápsula que protege todo o conjunto interno. Então, visualizando por aqui, dentro da cápsula uma pequena quantidade de líquido sinovial. Esse líquido serve como lubrificante, então ele faz a parte de lubrificação das articulações. E também temos a cápsula, né, que protege. Sistema muscular é o responsável pelo movimento do corpo humano, sendo formado por músculos e suas inserções nos ossos através de tendões e fáscias. Então, o sistema muscular é formado por músculos e tem suas inserções nos ossos através de tendões e fáscias. Os músculos são tecidos que se caracterizam por ampla flexibilidade, por contração e alongamento das células, conhecidos pelas miofibrilas. Então, estas são especialistas em retirar energia química proveniente dos alimentos que ingerimos e transportada pelo sangue, energia mecânica. O trabalho produzido pelos músculos é possibilitado pela vasta vasoirrigação que lhes garante a devida alimentação dentro de determinadas condições. Então, o músculo é altamente irrigado. Ele faz essa parte de alimentação muscular, essa parte de nutrição. Então, ele tem que ser bastante irrigado. A contração dos músculos recebe duas classificações básicas: contração isotônica, ou dinâmica, contração isométrica, ou estática. Contração isotônica é quando o tamanho do músculo é alterado, mas não aumento de tensão em sua parte. Um exemplo, fletir o antebraço sobre o braço. Uma parte de contração isométrica é quando ocorre o contrário, né? Ou seja, não é alterado o tamanho do músculo, mas há aumento da tensão interna. Sustentar uma carga com a mão, enquanto o braço permanece estendido. Ou então você recostar na parede e agachar um pouquinho e ficar parado. Então, isso são exercícios isométricos. Tal classificação é muito importante, pois as diferentes contrações implicam no consumo diferenciado do oxigênio pelo músculo. Assim, a contração dinâmica implica em maior consumo de oxigênio e a contração estática implica em menor consumo de oxigênio. Com essa diminuição do fluxo sanguíneo, a taxa de oxigênio do tecido cai e, ao mesmo tempo, aumenta a taxa de ácido lático, que é responsável pelas dores musculares.
Então, quando diminui a taxa de fluxo sanguíneo, aquelas dores que a gente sente no nosso corpo, é um acúmulo de ácido lático, uma substância. Então, como é que essa substância começa a apresentar no nosso corpo? Porque nossa circulação diminuiu. E isso por conta das nossas contrações musculares. Depende também do tempo de contração, tá bom? Dos exercícios que fazemos, dos tremores, da precisão dos nossos trabalhos. Isso tudo influencia pelo acúmulo de ácido lático no nosso corpo. Um ótimo exemplo de um movimento é o do braço estendido acima do nível da cabeça, desenvolvendo alguma atividade. Aí quando você aperta os parafusos com uma chave combinada, muito comum para mecânicos, né? A gente começa a apertar o parafuso. Isso aí o braço está em uma posição isométrica, estendida, então ele está fazendo aquele movimento parado. Quando pensa que não, começa a sentir câimbras, começa a sentir um formigamento, uma dor, né? Porque está começando a se acumular ácido lático no corpo do nosso querido paciente. Então, é devido a essa falta de condução sanguínea, né? Não tem essa interrupção. Tendões. Tendões são fibras de eixo colágenas formadas no tecido conjuntivo denso e modelado, vez que tais fibras encontram-se orientadas em direções bem definidas, de modo a oferecer resistência alta em relação às forças que atuam sobre o tecido. Os tendões, então, são estruturas anatômicas viscoelásticas, ou seja, possuem um certo grau de elasticidade, mas este é inferior à elasticidade apresentada pelas fibras dos músculos, cuja capacidade de contração e expansão é muito maior. Então, o músculo tem uma capacidade muito maior de esticar, de se expandir, né, do que um tendão. O tendão é viscoelástico, mas não como o músculo. Uma das características mais importantes, né, do nosso tendão, a nível de fisiologia mesmo falando, refere-se ao tempo de repouso necessário para que o tecido que forma este consiga retornar ao estado normal. É por isso que ele tem essa característica elástica, viscoelástica, porque ele tem que ter um tempo de repouso necessário para voltar ao seu estado normal. Quando se sobrecarrega muito o tendão, solicitando endemásia, o mesmo tende a sofrer lesões na fibra. Ou seja, porque o limite de elasticidade dele é facilmente ultrapassado. Se ele consegue esticar pouco e não consegue voltar relaxado, quando você estica demais e ele alonga de uma forma, as fibras começam a ficar prejudicadas, ter lesões nas suas fibras. E tal problema é grave na medida que um tendão lesionado possui recuperação bastante lenta, pois são estruturas não diretamente vaso-irrigadas, então o tendão não é muito irrigado, mas de alimentação direta, ele se alimenta de substâncias nutritivas presentes em tecidos vizinhos, então o tendão não é vaso-irrigado e pega substâncias de tecidos vizinhos. E como é que faz isso? Por que o tendão então é importante? Porque ele é responsável pela transmissão de força que age no músculo. Então esse tendão distribui essas forças, conferindo movimento de segmentos distais corporais, pois serve de elemento de ligação entre o corpo central do músculo, falando na parte muscular, ao osso. Outro detalhe anatômico que temos do tendão é que ele é muito importante relacionado a movimento e fortalecimento entre os primeiros e os músculos, ou seja, ele é relacionado aos tendões. Outro detalhe anatômico muito importante relacionado aos tendões se refere ao desenvolvimento e fortalecimento diferenciado entre os primeiros e os músculos. Então, a parte anatômica dos tendões e do músculo é bastante diferenciada. O músculo tem grande chance de hipertrofiar, o tendão não pode hipertrofiar, então essa é uma diferença. Assim, a gente consegue deduzir, né, que um desenvolvimento muscular e seu fortalecimento não são necessariamente seguidos pelos tendões que atuam em conjunto, o que pode produzir lesões nos pontos de inserção do tendão quando solicitado. Como o tendão não tem capacidade de hipertrofiar, o músculo tem, então a chance de lesionar o tendão é muito maior, comparado a nessa parte de elasticidade. Porém, o músculo, como ele está mais exposto, ele é mais alongado, a capacidade que ele tem de romper umas fibras também é grande. Então, a gente pode dizer que os dois se lesionam quando solicitado de forma exagerada.